estamos de volta com mais um bloco aqui no Hora Geral nessa manhã de quinta-feira, mas agora vamos falar de esporte. Vamos lá? O ala Cauê Santos, de 19 anos, está de volta ao Internacional de Regatas. Após um ano defendendo as cores da equipe sub-19 do Palmeiras, a revelação do basquete santista retorna ao clube após o término de contrato com o Verdão. Segundo o atleta, a temporada no Palmeiras foi muito importante para seu desenvolvimento como jogador. Cauê disse estar empolgado com a oportunidade de poder voltar e atuar no clube que o revelou para o basquete e que espera corresponder à expectativa do treinador do Inter, Daniel Leque. Bom, nossa convidada já está aqui, doutora Darlene Polito, dermatologista. Tudo bem? Como Prazer vai? revê-la. Tudo bem, doutora? Igualmente. Eu, quando apresentei no bloco anterior, falei que a doutora Darlene, além de uma excelente dermatologista, é uma pessoa muito querida aqui na cidade de Santos. E é bom a gente ter um prestígio assim, não é? Ah, isso é uma satisfação. Doutora, mais uma vez obrigado pela sua participação. E a primeira pergunta que se impõe, a gente sabe que algumas especialidades da medicina, elas acabam, principalmente no século XXI, tendo uma atenção maior se comparado ao século passado. Esse é o meu entendimento. A dermatologia é uma delas. O que eu imagino, né? Antigamente, não, para que dermatologista? Não precisa. Não sei. E hoje não. É muito grande a procura das pessoas ao consultório para tirar dúvidas com relação à dermatologia. O que mudou? O que avançou para ter essa grande procura nos dias de hoje? Com certeza, eu me formei há 35 anos atrás. Então, naquele tempo, até o uso do filtro solar não era tão divulgado como nos dias de hoje. Então, hoje a população tem um grande aliado, que é o filtro solar. Então, na medida em que, a partir dos 6 meses de idade, seu filho... 6 meses? A partir dos 6 meses de idade, essa criança já pode ter os benefícios da fotoproteção. Então, você vai realmente atuar desde pequenininho e essa criança, assim direcionada, assim educada, vai se tornar um adulto mais consciente. Sim. Com relação aos efeitos nocivos da radiação. Coisa que no passado, no início do advento dos filtros, ele era um produto muito caro. Então, nem todas as pessoas tinham esse acesso. Hoje em dia, com a popularização do filtro, essa prevenção do câncer de pele, que é a grande preocupação, já se pode fazer desde os primeiros meses de vida. Agora, quando a doutora Darlene fala do protetor solar, tem alguns aspectos também que eu acho que, aproveitando a sua participação, é importante que ela passe, informe ao nosso telespectador. A gente vê também um grande número de protetores solares e de vários fatores. Como eu vou saber que para minha pele eu tenho que usar um fator 15 ou fator 30 ou 45? É necessário passar por uma consulta de uma dermatologista? Na verdade, a avaliação que se tem é com relação às diferentes cores de pele, né? Por exemplo, Brasil, o negro tem que usar também protetor? Tem que usar, também tem que usar. É que, naturalmente, o negro, por produzir mais pigmento melanina, que a natureza já lhe deu uma proteção contra o sol, às vezes ele se ilude imaginando que não precisa usar um filtro solar. Mas nós dividimos os filtros de 15 a 30, um filtro de média proteção, de 30 a 50 de alta proteção e acima de 50 uma proteção plena, mas nenhum deles dá 100% de proteção. Então, por mais que nós tenhamos essa ideia, às vezes a pessoa até se ilude, achando porque está usando o filtro, pode passar horas no sol. Não. Então, esse é um cuidado que precisa ser importante ser lembrado, porque a pessoa passa o filtro e depois tem que reaplicar a cada 2 horas. E se ele entrar na água, até antes. Se transpirar muito, estiver fazendo um esporte, uma atividade física, ele tem que reaplicar mais vezes. Então, depende da atividade que a pessoa desenvolve, mas o importante é logo que vai, 15 minutos antes de se expor ao sol, já aplicar em casa. Doutora Darlene, a senhora está explicando, como explica muito bem, e aqui passou uma ideia na minha cabeça. E esses profissionais que diariamente estão expostos à luz solar? O coletor de lixo, o pedreiro, o marinheiro, o guarda de trânsito, as agentes comunitárias de saúde. Eu tenho informação
que a Secretaria de Saúde fornece protetor solar, porque elas trabalham diariamente nas residências dos moradores em Santos. Essa informação eu tenho, mas de outras atividades. Eu desconheço que um pedreiro numa construção, ele use protetor solar. E essa é uma preocupação importante da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a divulgação da importância da prevenção. Porque, na verdade, o único câncer que nós conseguimos prevenir é o câncer de pele. De que maneira? Usando protetor solar. Além do protetor solar, é importante usar chapéu, óculos escuros, a roupa adequada. Muitas vezes a pessoa está, às vezes, com uma alcinha, uma blusa decotada, nessa época do ano, short, sainha curta. Todas essas áreas têm que ser protegidas. Uma outra preocupação que o dermatologista tem é de orientar a pessoa que não é só na praia que ela tem que se proteger. Todos os dias, acordou, lavou o rosto, passa seu protetor nas áreas onde a roupa não protege. Não, mas não tem sol, está chovendo. Mas tem radiação ultravioleta. Se tem claridade do dia, tem raio ultravioleta. Só de noite é que nós estamos livres da radiação. Agora, doutora Darlene, um outro aspecto, a dermatologia não envolve só a preocupação com a pele, né? Ela envolve também outros fatores, por exemplo, com relação ao cabelo, com relação às unhas. Que mais áreas do corpo a dermatologia tem aí, tem o seu estudo, o seu conhecimento, para que o telespectador possa ficar bem por dentro? O mais fácil da pessoa entender a participação da dermatologia é, claro, pele, cabelo e unhas. Mas além de pele, cabelo e unhas, a mucosa, quer dizer, os lábios, tanto a parte interna das lesões de boca, que na verdade é um revestimento. Quer dizer, a pele é um revestimento, né, de todo o nosso organismo, né, um revestimento externo. Então, toda a mucosa oral, quer dizer, a boca, a parte interna de boca, lesão que surge no lábio, que surge dentro da cavidade oral, lesão genital, muitas doenças sexualmente transmissíveis são vistas pelo dermatologista. Então, às vezes a pessoa tem algum receio, onde eu devo procurar? É o ginecologista? Se é na pele, na pele genital, na pele vaginal, se é na região perianal, se é próximo ao aparelho digestivo na sua área retal, também é o dermatologista que examina. Sim. Então, são áreas além daquelas mais frequentes que a pessoa logo associa. E, vamos supor, isso é natural de, ao procurar talvez um clínico geral, do clínico geral fazer esse encaminhamento para um dermatologista? Perfeitamente. E às vezes até o próprio ginecologista, há uma troca. Sim. Não é? O urologista pede a participação do dermatologista frente a uma lesão de pele nessas áreas genitais, na área retal. O proctologista, às vezes, vai fazer uma avaliação, uma hemorroida, percebe uma lesão de pele e pede a participação do dermatologista. Então, essa troca de informações é muito rica para o paciente. Doutora Darlene, nós estamos num verão muito quente, e além da parte de prevenção com relação ao protetor solar, que a própria doutora Darlene falou que não é 100%, né, mas é uma forma de minimizar a ação do sol, nós temos outros aspectos. Não se fala tanto, mas ainda existe pessoas com o famoso bicho geográfico? É uma doença frequente nessa época do ano e às vezes o que acontece é que a pessoa vai brincar na areia e as pessoas levam os animais de estimação para a praia. Que é proibido. Esse é o grande problema, porque o bicho geográfico a pessoa adquire em função das fezes do animal, que se misturam muitas vezes com areia, e a pessoa então brincando na areia, vai jogar bola, pisa na areia que ele não percebe, e aí então essa larva que fica nas fezes do animal, gato e cachorro, pode então a pele em contato com essa área ser contaminada pela larva. E aí tem o bicho geográfico, é uma coceira importante. Sim. Teve uma época, anos atrás, que aqui em Santos, o prefeito Eu ia falar isso. Não é, colocou gatos para combater ratos na orla da praia. E aonde que esses gatos faziam necessidades? Na areia. É o saudoso Oswaldo Justo. A ideia foi excelente. A ideia foi boa, mas a incidência o ônus dela de bicho geográfico foi muito maior nessa época, e aí então não valeu a pena. Verdade. Agora, o bicho geográfico é totalmente diferente da psoríase. É outra doença. Uma ferida semelhante, mas se espalha mais no corpo, né? Aí é uma outra situação, não é por germe, não é parasitária, não transmite. Sim. De nenhuma fonte. Não é contagiosa. Não é contagiosa, mas é uma doença importante porque ela é visível, como toda doença de pele, quando é visível, traz um transtorno, às vezes social para o paciente. Sim. É, em geral, uma doença crônica,
que exige cuidados por prazos longos e essa dedicação do paciente é fundamental. Já a nossa cidade tem um grande benefício da radiação solar que melhora as pessoas que têm psoríase. É mesmo? Então, no passado, as pessoas que moravam em São Paulo, o médico recomendava para vir para Santos, para pegar sol, porque o sol ajuda no tratamento da psoríase. É claro que precisa todo um acompanhamento, mas é um fator positivo, aquele indivíduo que está bem orientado a todos os dias receber um pouco de radiação solar para ajudar no controle da psoríase, que é uma doença crônica e difícil. Nós estamos conversando com a médica dermatologista, doutora Darlene Polito. Olha, tem perguntas, doutora. A Adriana Gomes, da Ponta da Praia, como detectar o câncer de pele? Aparece manchas? O câncer de pele pode se apresentar de diferentes maneiras. O que é importante lembrar ao paciente é que uma vez por ano seria conveniente fazer um exame completo da pele com um especialista para tentar detectar algum câncer na sua fase inicial, que é a grande recomendação para qualquer tumor. No entanto, para a pessoa suspeitar, o mais frequente dos cânceres que nós temos é um câncer que não dá metástase. Quer dizer, ele não vai para outros órgãos, em geral a pessoa não morre em função desse câncer de pele, que é o mais frequente do Brasil, de todos os tumores, é o câncer de pele. Esse que é mais frequente, geralmente se manifesta como uma feridinha que não cicatriza. Então, a pessoa, quando tem um ferimento, em geral, 3 semanas, a lesão cicatriza. Mas aquela ferida que insiste em se sangrar, às vezes aquela ferida que não consegue cicatrizar, pode levar o paciente a uma suspeita de que se trate de um câncer de pele. Esse é o mais frequente dos tumores do Brasil. Agora, existem outras formas mais graves que podem advir de pintas. Então, embora nós tenhamos esse tipo de preocupação e de recomendação, observem as pintas, se elas mudarem de tamanho, se elas aumentarem. A coloração também influencia? Exatamente. Se na mesma pinta você tiver várias cores, castanho claro, castanho escuro, vermelho, na mesma pinta, esse é um sinal que deve alertar o paciente para procurar um especialista. Excelente. São aspectos que as pessoas se preocupam e às vezes, né, é um hábito do brasileiro. Ah, não é nada. Ah, não é nada. Nós temos profissionais, principalmente da área médica, para diagnosticar. Isso é importante. Agora, com relação a essas manchas no corpo, existem em alguma região que elas costumam aparecer mais ou em todo o corpo? Pode ser na perna, pode ser no ombro, pode ser no braço? As áreas mais frequentes são aquelas que a roupa não protege. Então, é mais frequente na face. Na face, o lugar mais frequente é o nariz, porque é uma área projetada e a radiação, então, incide diretamente. Da face, o lugar mais frequente é o nariz. Mas orelha, que é um lugar importante, porque às vezes a pessoa esquece de passar o filtro solar na orelha. Então, pode sim dar câncer de pele na orelha. No pavilhão auricular e a cartilagem, às vezes a pessoa perde uma área importante, tem que tirar uma área grande e desfigura. Nesse caso, a única alternativa é fazer uma cirurgia para tirar? Na maior parte das vezes, quando possível, a cirurgia é curativa. Mas ela dá, às vezes, nos braços, nas mãos, nas áreas expostas, onde a roupa não protege, que é exatamente o hábito do indivíduo que mora numa cidade quente, num país tropical. Doutora Darlene, antes de chamar o intervalo, tem mais uma pergunta. A Eduarda Camargo, do Embaré. Se o couro cabeludo está descamando, seria com o dermatologista que eu tenho que me consultar? O que pode ser feito? Com certeza, temos que fazer o exame para descobrir por que está descamando. Existe uma série de causas para descamação do couro cabeludo. Uma das mais frequentes é a dermatite seborreica, que é como se fosse uma caspinha, né? A pessoa às vezes fala, tem uma caspinha fina, uma descamação no couro, então vai ter que ser feita a avaliação para verificar. É uma dermatite seborreica, às vezes até uma queimadura solar leva uma descamação no couro cabeludo, a pessoa se expõe muito ao sol e depois ela evolui com uma descamação. Mas existem vários fatores, esse exame é importante ser feito para que se possa dar o diagnóstico exato. Doutora, surgiu aqui um assunto que é até importante, os homens têm que ficar bem atentos. Tinha uma marchinha de carnaval que falou assim, é dos carecas que elas gostam mais. Eu estou só fazendo essa ilustração para dizer que parece que o medicamento contra a calvície ou a queda de cabelo pode ter alguma relação na impotência sexual. Existe alguma relação ou isso tudo é folclore? Não, o medicamento mais usado para controle de queda de cabelo contra a calvície é um medicamento que está liberado pelo FDA, que é aquele órgão americano que controla medicamentos, e, no entanto, existe um efeito colateral
em torno de 2% dos homens podem ter diminuição do interesse sexual, do volume de esperma e impotência. Mas, estatisticamente, 98% dos homens que fazem uso da medicação não têm esse efeito colateral. De maneira que é muito baixa a estatística, mas ele existe, o paciente deve ser orientado, deve ter conhecimento de que esse fato pode acontecer e, frente naturalmente a esse tipo de efeito colateral, a medicação tem que ser suspensa. Tá certo. Rápido intervalo, na sequência eu continuo conversando com a médica dermatologista doutora Darlene Polito, que fala muito bem, se expressa bem e informa o telespectador do Hora Geral. Tem a pergunta do Gabriel Machado da Biquim em São Vicente, mas depois do intervalo eu volto já.